Uma super aula hoje com uma mega convidada, minha querida professora doutora Carmen Beatriz Neufeld, a Bia. Um tema super importante para todos nós psicólogos, essencial. Qual é o tema da aula de hoje? O futuro da psicologia clínica. O que precisamos saber sobre uma prática baseada em evidências? O futuro da psicologia clínica. O que nós, psicólogos, precisamos entender sobre uma prática baseada em evidências? E para isso, lógico, eu convidei a minha queridíssima, mega maravilhosa Bia, que ela é psicóloga, livre docente em terapia cognitivo-comportamental pela USP. Ela é professora associada e professora orientadora do programa de pós-graduação em psicologia da USP, coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental, LAPIC USP. Esse é o currículo da Bia, né, o formal. O que é o informal? Linda, rainha das habilidades sociais, mega, escreve muito, tanto artigos como também livros. E minha parceira no baralho de histórias, um instrumento de conceitualização e intervenção cognitiva. É uma querida. Bia, assim, o que você considera que, o que a gente precisa saber sobre as práticas baseadas em evidências? Tá, é uma pergunta gigante essa, muito boa pergunta, gigante, mas vamos lá então. Por isso Vamos tentar chegar nesse ponto, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente entender um pouquinho, né, de que nós estamos falando, quando a gente fala de práticas baseadas em evidências, nós estamos falando de 3 pontos principais, né? O primeiro deles tem a ver com a questão de testagem empírica dos níveis de evidência, né? Que tem a ver com método, com como é que aquele conhecimento é testado, como é que aquele conhecimento é de fato submetido a um teste empírico e ele se aplica a uma média, né, de pessoas. O segundo ponto é a ancoragem teórica desse conhecimento, porque não adianta eu ter uma evidência e essa evidência não ter uma explicação teórica que também seja baseada em evidências. Ou seja, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo, Miriam, não briga comigo, mas, por exemplo, um estudo bem antiguinho que fez uma correlação entre nível de inteligência e tamanho do pé. E encontrou uma correlação alta, positiva, tipo, se nós olharmos para as evidências cegas, né? Se a gente olhar só, tá, essa é a evidência, então é isso. Se a gente não tiver também teorias, né, embasamentos teóricos e conceitos que suportem essa evidência, a evidência sozinha, né, digamos assim, o dado sozinho, ele sempre tem uma interpretação, ele sempre tem uma interpretação teórica e precisa de uma teoria robusta para essa interpretação. Então, são os 2 pilares. E tem um terceiro pilar que eu amo, Miriam, e eu tenho certeza que tu vai amar também. Eu sei que tu já sabe qual é, mas faz de conta que tu não sabe. Que eu tenho certeza, claro, vamos fazer aquela encenação, né, Miriam? Tudo é novo aqui. Faz de conta que tu não sabe. A terceira coisa é que esse conhecimento seja ancorado culturalmente, socialmente, historicamente. Ou seja, de nada adianta, então, eu ter uma evidência linda, maravilhosa, que não se aplique ao meu contexto, que não tem uma explicação teórica de teorias que foram testadas e que também são baseadas em evidências. Então, às vezes, ocorre assim um endeusamento do dado. Então, o dado diz isso. Ok, o dado diz isso, mas como nós interpretamos esse dado? E esse dado, ele explica qual contexto, qual realidade sociocultural,
qual momento histórico, por exemplo. Se a gente não pensar nos 3 pontos, a gente acaba se agarrando, de repente, numa pirâmide de evidências, né? Que todo mundo adora, e eu também devo confessar que acho muito legal, mas sem pensar nos pilares que estão por trás disso, a gente pode ficar olhando novamente ingênuos para as evidências. E as evidências não nos permitem um olhar ingênuo. É sempre um olhar de ceticismo curioso. Ou seja, eu sempre tenho que olhar com curiosidade, ou seja, aberta, flexível, mas ao mesmo tempo me perguntando, existem outras explicações possíveis? Existem outras variáveis que podem estar explicando isso? Ou definitivamente essa variável parece ser a melhor explicação, né? Então tem a ver com uma postura de como eu olho para a realidade. O raciocínio, né? A lógica das evidências em ciência, em psicoterapia, nas intervenções em geral, né? Então, acho que esses são alguns pontos. E o outro ponto é a tal da pirâmide que eu estou toda hora falando, né? Conhecer a pirâmide e entender que as evidências são cumulativas. Eu ando meio apavorada com uma coisa que eu apelidei de comportamento de manada, Miriam. Que é o comportamento... então, vou te explicar. Faz de conta que tu nunca ouviu eu te dizer isso. Mais uma vez. Nós somos uma cultura muito apaixonada e apaixonante, né? Então, quando nós vemos um conhecimento novo que nos encanta, a gente diz assim, meu Deus do céu, isso vai salvar o mundo, né? Vai ser a panaceia do momento, vai resolver todos os problemas. É ótimo essa abertura, né, a novas experiências. Por outro lado, nós corremos o risco de ter um comportamento de manada. E porque uma ovelhinha correu para lá, todas as ovelhinhas correm. Mas a gente não sabe por que a ovelhinha correu para lá. De repente a ovelhinha correu para lá porque ela estava com sede e a gente nem estava com sede, nem estava querendo água, nem estava precisando de água. Fazendo essa analogia, me preocupa um comportamento que é... Então, eu encontrei um ensaio clínico randomizado sobre um determinado assunto e é isso. Agora, isso se aplica para todas as pessoas da face da Terra, para todas as demandas, para todos os contextos, para todos os problemas. Para todas as demandas, do tipo assim, eu sempre falo isso, é como se fosse, você dá aula para graduação, né? É bem isso, né? Se você pergunta para um estudante do primeiro ano um problema, ele tem resposta para tudo, porque ele só conhece um estudo e só conhece uma teoria. Então ele encaixa qualquer problema naquilo que ele conhece. Aí vai se passando os anos, ele já começa a responder depende, né? E aí a pessoa se forma, faz pós-graduação, escreve livro para alguém perguntar alguma coisa, você fala assim, não sei, precisa analisar o contexto, precisa saber mais. Com certeza, a gente precisa de uma avaliação mais abrangente, né? Exato. E o que isso tem a ver com a pirâmide de evidências? É que as evidências que estão na base da pirâmide, elas não são menos importantes, apesar delas terem um nível de evidência mais básico, digamos assim, né? Não são o nível mais elevado de evidência, mas é por onde a gente começa. Eu não começo a parede pelo alto, eu começo a parede pela base. Então, pensar numa lógica de raciocínio baseado em evidências, de evidências em ciência, né, de intervenções baseadas em evidências, é pensar lembrar que a ciência é um empreendimento coletivo. E se ele é um empreendimento coletivo, cada cientista, cada pesquisador, cada clínico, cada pessoa que de alguma forma está produzindo conhecimento e compartilhando a partir de um método rigoroso esse conhecimento, está colocando um tijolinho, um grãozinho de areia, um pozinho de cimento, alguma coisa para essa construção coletiva, né? Então, por que eu apelidei esse comportamento da gente se encantar com o novo e sair correndo, né, atrás do novo, de comportamento de manada? Porque um ensaio clínico randomizado de hoje não pode colocar em xeque 500 ensaios clínicos anteriores.
Isso não significa dizer que eu tenho que torcer o nariz, que é o outro. Nós somos, às vezes, um pouco extremistas, né, Miriam? Então, ou a gente diz assim, meu Deus, isso aqui vai salvar o mundo, ou então a gente torce o nariz para tudo que é novo. Então, a ideia é a gente literalmente fazer esse exercício do equilíbrio, no sentido de estar aberto para o novo, estar aberto para as evidências e ver que o conhecimento muda, que ele é contextualizado, que ele é historicamente ancorado, socioculturalmente dependente, mas, por outro lado, também não negar, né? Não ter uma postura negacionista de tudo que já foi construído. Mesmo aqueles conhecimentos que hoje a gente tem evidências que mostram o contrário dele. Ele teve uma função na construção dessa parede. Sim, sim. A gente aprende com a história, a gente entendendo o contexto. Você fala assim, olha, isso daqui fez muito sentido para a pessoa que naquela época explica muita coisa, sem naquele momento, naquela realidade, para aquele grupo de pessoas, né? Sim, então eu acho que essas são algumas, se eu tivesse que resumir, eu acho que essas seriam algumas coisas assim que eu resumiria sobre como desenvolver uma postura de olhar para a nossa profissão e para o nosso trabalho como criadora de evidências, né? De buscadora de evidências, criadora de evidências, né? Construtora de evidências a partir do conhecimento que a gente vai construindo, né? Sim. Você acha que esse interesse se iniciou, esse interesse sobre uma prática baseada em evidências, você acha que esse interesse se iniciou com a divisão 12 da APA? Ou foi antes, ou foi... Na verdade, eu acho que ela é de antes, mas eu acho que a divisão 12 foi um marcador, né? Porque no momento em que a gente tem uma ou várias entidades trabalhando e dizendo assim, olha, gente, tem que prestar atenção nisso. Como agora a gente vê um crescimento enorme para as adaptações, né? A sensibilidade cultural. Eu adoro, eu acho fantástico, porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar TCC, muitas pessoas, quando eu dizia assim, não, gente, a gente tem que adaptar isso aqui não dá pra gente... As pessoas olhavam pra mim e diziam assim, adaptar o quê? Não tem nada pra adaptar. E eu dizia assim, eu sou um ser estranho mesmo. Eu sou um ser muito esquisito, porque eu acho que não dá pra gente não adaptar. Se a gente tem que adaptar a cada paciente, imagina a grupos de pacientes, a contextos, a realidades, né? Não que a gente vai jogar fora a base, né? Mas, de toda forma, precisa adaptar. Então, eu acho que esse movimento, voltando para a tua questão, né? Eu acho que a divisão 12 é um marcador, mas eu adoro uma galerinha lá da década de 80. Jovem, povo jovem, Miriam, um povo da década de 80. Por exemplo, Eysenck. O Eysenck o Isaac Pai, né? Porque hoje a gente tem o Isaac Filho, tão grande pesquisador quanto pai, mas o primeiro Eysenck, né? Ele já falava, né? Anos 70, anos 80, ele questionava muito a qualidade do que se entregava como intervenções psicossociais, em que a psicoterapia é uma delas, né? E o quanto a gente não tinha uma avaliação mesmo, se aquilo ali estava funcionando, se aquilo não estava funcionando, se as pessoas estavam melhorando, se elas não estavam, né? O Norcross é outro autor já mais publica até hoje, né? Mais recente, final dos anos 90, ele falava, né, da importância da gente ter testagem das nossas intervenções, né? E já se falava em evidências. Se a gente pensar nos próprios teóricos dentro da TCC, né? Eles já falavam em evidências e já buscavam, né, um raciocínio baseado em evidências. Mas, claro, a divisão 12, ela é super importante porque ela vai montar, então, esse grupo de trabalho, vai incentivar que se criem protocolos de o que seria, né? E isso, na verdade, não nasce na psico, né, Miriam? Isso vem do movimento da medicina, né? E hoje a gente está vendo
o movimento na medicina que vai chegar para nós e está chegando, graças a Deus. Que é a medicina de precisão, tá? E individualizada, né? Ela está crescendo um monte. E isso também, novamente, vai impactar em nós, porque as evidências estão mostrando exatamente isso. Só que aí, de novo, eu tenho que citar o Isaac lá nos anos 80, início dos anos 80, porque ele já falava que as nossas intervenções precisavam ser testadas, avaliadas e tal, e que a gente precisa fazer intervenções modulares. Ele chamava de intervenções modulares. O que é isso? Ele dizia assim: nós precisamos estudar blocos de intervenção que funcionam para quê e para quem. E esses blocos de intervenção vão criar, então, tratamentos customizados, caso a caso, grupo a grupo, escola a escola, entidade a entidade, hospital a hospital, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, ele já falava isso naquela época. Então, hoje, por exemplo, né, 2018, a gente teve aí a junção desses gigantes das TCCs, né, das terapias cognitivas e comportamentais, que são o Hoffman e o Reis, falando em terapia baseada em processo, mas que tem muito a ver com esses estudos lá, que nascem lá com Isaac. Isaac já defendia, ele era chamado meio de maluco, né, até porque as pessoas entendiam que ele estava propondo ecletismo teórico, então isso virou um bafafá gigante, apesar de que não era o que ele estava propondo, mas se eu não explicar... É aquela tal história, se eu não entendo aquilo que você propõe, eu te critico, né? Eu não tenho argumentos para contradizer, eu ataco o argumentador. Isso daí é básico, né? É básico. Se eu não tenho argumentos, eu te ataco. Simples assim. É básico. Então, sim, né? Respondendo, falei tudo isso, né, Miriam, para responder. Sim, começa, digamos assim, se sistematiza aí, mas eu acho que é um movimento que não começa aí, ele já vinha. Na verdade, eu acho que isso é meio geral, né, Miriam? A história do Zeitgeist, né? As coisas, elas vão começando, e vão criando corpo até o momento em que isso vira, tipo, quase que um movimento hegemônico, né? E aí, então, se institui uma posição, se coloca não, é assim que tem que ser e tal. Um marco oficial, né? Do tipo assim, ó, começamos a partir daqui. E talvez foi isso, né? Já tinha iniciado, mas talvez a divisão 12 foi a oficialização. Né? Sim, tipo, oficializamos algo assim, as práticas baseadas em evidências. Sim, né? sim. Sem dúvida. E claro, isso faz grande diferença, porque daí se alcança, como se diz, a massa, né? Aí sai dos laboratórios, né? E dos lugares onde esse tipo de ideia talvez não fosse tão nova assim, e as pessoas já se preocupavam com ela, e passa então a ser, digamos assim, não, peraí, todo mundo agora está começando a prestar atenção nisso, né? É um movimento. Por isso a gente pode fazer um pouco de futurologia, né, Miriam? Baseado em evidências. Porque a gente vê o movimento. Aqui eu abro. Isso! Por isso que a gente pode fazer um pouco de futurologia, porque a gente vai vendo esse movimento. Então, uma pessoa fala, 2 pessoas falam, 3 pessoas falam, várias pessoas falam, e tu diz assim, olha aí, olha o movimento chegando, né? Claro que a gente tem que estar atento, né, para isso, mas acho que acho que esse é um ponto. Não, e acho que você pegou num ponto bem bacana, que é do tipo assim, eu falo que aprenda com a árvore, né? Tipo, mantenha-se firme nas suas raízes, né? Mas veja para onde o vento está tocando, esteja aberto, né? Ela não resiste ao vento, mas as raízes estão ali. É verdade, com certeza. Com certeza. A posição de ceticismo curioso, ela é uma posição muito legal e fundamental para alguém que quer fazer qualquer coisa dentro de uma prática baseada em evidências.
Se eu me fecho para o conhecimento, se eu assumo que porque eu não quero estudar isso, ou eu não entendo isso, ou eu não concordo com isso, então isso é péssimo, é no mínimo um pouco de pretensão nossa, né, Miriam? Porque a gente não vai entender tudo, né? E é tão bom que a gente possa deixar também para as outras pessoas entenderem várias outras coisas que a gente não entende. É maravilhoso, assim, fica todo mundo tem, né, o seu espaço, tem a sua possibilidade de entender de alguma coisa, a gente aprende uns com os outros. Aprender é uma coisa tão legal, né? Tão, pode ser tão prazeroso, né? Sim, em psicologia positiva, o interesse é uma emoção positiva estudada e eu sempre explico Muito isso, né? legal. As emoções positivas, o que as pesquisas nos mostram? Elas criam, né, habilidades, elas aumentam o nosso repertório. Então, o Sim. interesse entra como e a gente não como uma emoção positiva, e a gente não perder, né? Não é nem perder, é se deixar vivenciar com essa emoção positiva do interesse, do tipo, deixa eu entender isso, deixa que o que é essa medicina sob medida, né? Que está... Deixa eu ouvir essa daqui, deixa eu entender essa psiquiatria nutricional, o que é isso? É, né? Não é? Interessante, gente. É muito interessante. E, na verdade, assim, a gente lida com muitos fenômenos complexos, né, Miriam? Se é um empreendimento coletivo, a ciência, né? É super aceitável, até natural que a gente tenha visões complementares e que as pessoas tragam coisas, né, distintas e às vezes até antagônicas, né, Miriam? Até porque se a gente pensar que nós somos todos tão diversos, e por dentro também temos lá os nossos antagonismos, né? Então, quer dizer, por que lutar contra isso, né? Por que não embrace it, né? Por que não abraçar a nossa humanidade comum e dizer, beleza, é isso aí, né? Temos muito que aprender mesmo uns com os outros, né? E a ciência, eu acho que é isso, esse empreendimento, né? A ciência, a busca por evidências, ela não pode ser... Vou falar outra coisa bafônica, Miriam. Tu já tá Manda. acostumada e me convida mesmo assim? Sim, exatamente, e adoro. E me convida mesmo assim, mesmo eu falando coisas bafônicas? Mas, Miriam, me assusta demais uma postura pouco humilde de pessoas falando em evidências. Porque se as evidências são temporárias, historicamente ancoradas, de uma realidade sociocultural específica, né? A gente não pode se ufanar das evidências. A gente tem que dizer assim, olha, nesse momento é isso que a gente tem, mas não sei quanto tempo isso vai durar. Continuemos estudando para ver se isso se mantém, se isso se aplica a mais pessoas, a mais situações, a mais contextos. Contextos. É isso aí. Contextos. Para isso, sim, tem, mas para diferentes contextos, para que a gente entende, né? Eu vejo isso muito também dentro da psicologia positiva, né? Com certeza. Eu falo assim, gente, espera aí, você falou em adaptar, né? E é isso mesmo, a gente tem que adaptar, tem muitas coisas que funcionam para outros contextos. Eu falo assim, para alemão fazendo isso é ótimo, para brasileiro, né? A gente entende, mantém-se as raízes, né, nas evidências, mas do tipo, precisa a gente entender, contextualizar e estar atento, né, estar aberto. Na TCC Sim. também, né? Sim. Nunca me senti tão validada. Nunca. Sim. Mas e se eu te digo, Miriam, que isso aí, eu sinto isso desde 1996 com a publicação do modelo modal. O problema é que aqui no nosso país o modelo modal é pouco falado, né? Pouco conhecido. Eu não sei se tu teve esse novo livro que tu disse que te sentiu super validada, né? Da Judite, né? Eu não sei se pode falar. Eu falei o livro, ó a leitura mental. Eu sei que você sabe que livro que eu tô falando, mas o povo ninguém sabe. Sim. Sai daqui.
Da Judith Beck, né? Que é a nova versão, né, dele. Vejam, ela estava trabalhando nesse livro há... Olha, eu estive a última vez no Beck Institute em 2018 e ela já estava há 5 anos trabalhando nesse livro. Então, 2013. Veja. E em 2014, Beck publica aquele artigo bafônico junto com o Reik, né, sobre a teoria dos modos, revisitando a teoria dos modos e tal. Então, eu acho que isso é muito legal. Na verdade, eu sou super apaixonada pela TCC, ou, na verdade, pelo grande guarda-chuva das TCCs, né? Justamente devido à questão das evidências, porque tu não fica nesse lugar seguro que tu sabe tudo. Esse lugar seguro, essa cadeira não tem. Não existe essa cadeira. Não sei onde é que ela tá. Esse lugar aí não tem. Na verdade, tu aprende a se sentir seguro mesmo não tendo certeza das coisas, né? Você se tudo sente bem. seguro ao aceitar a impermanência. Olha que só. Né? Tolerância à incerteza, né? Exatamente. Sabendo que as nossas respostas são sempre temporárias, né? E aí eu vejo isso, né? Na verdade, eu vejo isso no próprio pai da psicologia positiva também, né? Se a gente pensar no Seligman, se tu olhar para a história dele, é fantástica, né? Mas, obviamente, eu não vou falar da história dele, que é especialista aqui nesse tema é tu, não sou eu. Eu vou falar das TCCs, né? Esse crescimento, né? Essas evidências que vão, na verdade, construindo essa parede, em alguns momentos derrubando um pedaço da parede para construir de novo, outras vezes enfiando uma janela ali, dizendo, olha, mas tem uma janela, não pode ser tijolo aqui não, né? Eu acho que isso tudo de fato, pode, dependendo de como a gente interpreta, pode ser desesperador, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um desafio gostoso também, porque tu sempre sabe que existem possibilidades, né? Outras possibilidades de interpretação. Então, quando tu diz assim, me senti super validada nesse livro da Judith, eu acho tão bom que finalmente um livro que tem esse tamanho de entrada estar integrando isso que na verdade são 2 décadas, né? Mais de 2 décadas, porque o modelo modal fez 20 anos em 2016. E veja que o próprio livro de 2011 da Judith ainda não estava completamente integrando o modelo modal. Olha só, a própria filha não estava, né? Não estava, do tipo assim, pai, presta atenção, publica ou não publica? Eu sou muito suspeita, né, Miriam? Porque eu sou, assim, declaradamente uma seguidora, né? Seguidora de tudo que é entrevista, palestra, conferência do Beck que eu posso assistir, eu assisto. Não só dele, é que dele eu assisto assim com outro olhar, né? Com coraçõezinhos saindo dos olhos, assim. E na verdade eu vejo que esse livro da Judith, ele tá muito mais condizente com o que o Beck vem falando há bastante tempo. Então eu fico bem feliz, eu fiquei bem feliz também, quando eu já tinha tido acesso a ele em inglês, né? Mas foi publicado agora, né? Sim, recente, tanto que foi o dilema das minhas supervisionandas, né? Comprar ou não comprar? Eu falei, comprar. Foi o dilema do tipo, compra ou não compra? Eu tenho a segunda edição. Comprar não. Ou não comprar? Eu falei assim, gente, obrigatório. Tem que comprar. Obrigatório. Obrigatório. Assim como, gente, posso falar, povo que gosta de TCC e que se identifica minimamente, não tem como não... Eu sei que, como diria minha mãe, chacoalha as melancia na carroça, mas vale a pena o livro de terapia baseada em processos. Precisa. Baseada em processos. Precisa, né? Hoffman e Reis. Precisa. Por quê? Porque Miriam, ali, né, gigantes da área da ciência e da clínica estão
falando uma coisa que nós duas já estávamos discutindo toda vez que a gente se encontrava. Tipo, não tem por que brigar. As teorias são complementares. Complementares. O conhecimento é complementar. Na verdade, dando aí muita voz ao próprio Isaac com a sua proposta de terapia modular, né? Só que algumas pessoas estão confundindo complementariedade com salada mista, né, Miriam? Com não panaceia. podemos. Panaceia, Exatamente, Miriam. detalhes e aquela pergunta, qual técnica? O que eu faço com isso? Não é técnica, é raciocínio. Quando você entende... Cadê a conceitualização, né? Nossa, as minhas supervisionandas, coitadas, eu falo, gente, foco na conceitualização, olha aqui, porque quando a gente tem o mapa, eu sempre falo, quando você entende bem a conceitualização, né, quando você faz bem, entende bem, então, assim, um lápis e papel já virou técnica. Sim. Já vira. Não precisa... eu quero uma técnica para isso, para como trabalhar criança com... Eu falei, gente, não só criança, né? Mas adulto também. Eu pego isso muito com elas em relação à conceitualização. É esse mapa, né? Então... Sim, com certeza, com certeza. Então, acho que já estou fazendo futurologia aí, né? Só que a gente vai ter que quebrar várias resistências, as resistências do lugar seguro, né? Da intolerância à certeza, da hierarquia entre os conhecimentos, é muita coisa, muita barreira que as evidências vão precisar derrubar. Elas vão precisar ir para academia, ficarem bem fortes para poder derrubar, né? Então, acho que é isso, a gente precisa buscar essa flexibilidade também, né? Que não é uma coisa simples, né? Muitas vezes. A própria proposta, eu acho que a proposta do transdiagnóstico, a proposta de se focar mais em fenômenos humanos do que a questão aí dos diagnósticos, né? A grande questão, né, dos diagnósticos, né? Gente, é uma nomenclatura. É uma nomenclatura de comunicação. E é isso. Ela não vai salvar o mundo nem destruir o mundo. Quem faz isso somos nós, não são os diagnósticos. Não vamos botar a culpa nos diagnósticos, porque eles não têm esse poder, né? E então eu acho que esse movimento assim de se basear mais em processo, de se basear mais em fenômenos humanos, né? Eu particularmente, tu sabe, adoro a ideia, né, da gente pensar em desenvolver habilidades, né, mais do que ficar focado especificamente em sintomatologia, mas claro, as pessoas estão sofrendo, a gente precisa muitas vezes ajudar elas a lidarem, né, com esse sofrimento naquele momento. Mas tão lindo, né? Quando a gente pode fazer intervenções que tenham o foco na promoção de saúde, né, na prevenção de sintomatologias, né, e no desenvolvimento de habilidades. Então, se a gente fosse fazer mais um pouco de futurologia, mas aí já é meu desejo, tá, Miriam? Que pode. Pode, né? Tá bom. Aí eu diria isso, assim, cada vez mais ver a nossa área produzindo evidências de como empoderar as pessoas para que elas possam ser as donas definitivamente das suas vidas, né? E que elas possam chegar nas coisas que são importantes para elas, nas coisas que realmente fazem sentido, não para mim, não para ti, não para o vizinho, mas para elas. E não tem como fazer isso sem ter um olhar mais amplo, né? De clínica ampliada, sem pensar em protagonismo. Então, eu estou muito nessa vibe aí do protagonismo, né? Do quanto a gente tem tantos conhecimentos bacanas que são baseados em evidências e que podem fazer diferença na vida das pessoas, né? Mas elas precisam ter acesso a esses conhecimentos, né? Ter acesso, exatamente. Não ficar lá como diz Tal Ben Shahar, lá na Torre de Marfim, né? Isso.
Eu pensei a mesma coisa, eu pensei não ficar na Torre de Marfim. Ele fala isso, que o conhecimento não tem que ficar lá na Torre de Marfim, ele tem que ser acessível. Sim. De certa forma, Bia, eu acho que você já respondeu a minha última pergunta, mas é que eu achei tão chique fazer uma pergunta em latim que eu quero manter. Ah, faça, Miriam. Não, como eu digo, não passa vontade. Deu vontade de falar, fala. Passa vergonha, mas não passe vontade. Boa, ótima, ótima. Assim, você é mega pesquisadora, trabalha pra caramba, né? Se eu pudesse te perguntar, Covades, psicologia clínica, para onde vai psicologia clínica? O que a minha amiga livre docente da USP me responderia? Ai. Covades, psicologia clínica. Diz que esse título dá essa prerrogativa pra gente, né? Mas eu sou super ancorada nas evidências, não me aventuro muito, não. Então, para onde a gente está indo? Eu acho que a gente está indo, não está tão próximo ainda, mas está indo, para um movimento menos bélico entre as teorias. E eu quero acreditar nisso. Como diz minha mãe, fale coisas boas porque o anjo passa perto da gente e diz amém. Se o anjo diz amém, acontece. Anjo, passe agora. Então, eu quero crer nisso e na verdade, isso é um objetivo pessoal, viu, Miriam? Eu não sei se eu já te contei isso. Desde muito cedo na psicologia, eu fiz uma escolha de que quando alguém vem falar mal de outra teoria para mim, eu digo assim, é mesmo? Por que será que essa pessoa falou isso, né? Por que será que esse autor falou isso? Quais são as evidências, será que existem para isso? Porque, na verdade, eu sempre pensando numa lógica baseada em evidências, não faz muito sentido que as teorias se mantenham dentro de um escopo científico se elas não têm evidências. Então, se elas se mantêm, é porque algum nível de evidência há. E aí, eu querer, de alguma forma, mostrar que a minha teoria é melhor, né? Que a teoria que eu sigo é melhor do que a do vizinho, na verdade, para mim, parece um pouco um movimento do tipo tiro no pé, sabe? Porque quer dizer que as evidências da teoria que eu sigo são tão fracas assim que se eu não destruir a concorrência, eu não consigo passar pela ponte? Tipo, que coisa é essa, né? Então, pensando nas evidências, né, e se dando um pouquinho de direito à futurologia, eu vejo esse movimento muito. Se eu penso, né? Eu me formei em 21 de dezembro de 1997, né? É algum tempo. E aí, pensando nisso, eu lembro de pessoas que não se cumprimentavam, porque eram de linhas teóricas diferentes, sabe? Então, eu não sei se eu tô imersa nessa realidade de muitas possibilidades teóricas e que as teorias têm exatamente esse tom complementar, assim, eu vejo as relações bem menos bélicas. E eu defendo essa ideia para ver se mais gente entra nesse círculo virtuoso, entendeu, Miriam? Na verdade, eu acho que seguindo um pouco essa lógica aí da tua mãe, né? Vai que alguém que está ouvindo essa live diz amém e vem comigo, entendeu? Exatamente, se fortalece. Vai que nós somos os anjos. Vai que, né? Vai que. Então, uma das coisas que eu vejo é isso. Eu acho que há uma possibilidade de relações menos bélicas. A outra coisa que eu vejo é um movimento para uma clínica verdadeiramente ampliada também, ou seja, sair daquele modelo tradicional, né, 4 paredes, que eu só trabalho individual, que tudo está no indivíduo,
e coisas assim, né? Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente pode esperar uma mudança. Mas, de novo, a mudança somos nós, né, Miriam? Não tá nos outros. Não são os outros que vão vir aqui e vão dar um jeito. Ou a gente faz, ou a gente faz. Simples assim. A gente é que vai, né, semeando esses pontos aí, né? E a outra questão é uma prática mais socioculturalmente ancorada, ou seja, que a gente esteja mais antenado para os contextos e a realidade sociocultural. Eu estou presidindo aí a Federação Latino-Americana de Psicoterapia Cognitivas e Comportamentais, né? E a nossa... querida... E a nossa realidade latino-americana, ela é muitas vezes excessivamente individualista para os tipos de problemas que a gente precisa enfrentar. Então, se a gente tem tantos problemas que são coletivos, como é que a gente acha que a gente vai conseguir confrontar, né? Fazer frente a esses problemas se a gente não olhar para o contexto sociocultural. Então, por exemplo, eu vejo nas TCCs, né? É crescente o movimento das pessoas estudando estresse de minorias, eu acho isso fundamental, empoderamento, da gente estar de fato sensível no sentido de que, mesmo que o contexto é diferente do meu, né? Que eu preciso estar aberta e sensível a esse contexto, e muitas vezes checando ele com o paciente, ou com os pacientes, ou com as pessoas, né? Porque nem sempre as pessoas são pacientes, muitas vezes nem são, né? No nosso caso, por exemplo, eu prefiro chamar as pessoas de pessoas, né? Porque eles não são os nossos pacientes, né? A gente está lá tentando desenvolver uma habilidade na escola, numa empresa, né? Então, muito nesse sentido, da gente entender o quanto é um caldo no qual nós estamos mergulhados, e se a gente desconsiderar esse caldo, como já dizia Beck em 1996, né? As nossas atribuições de significado e expectativas, que são as crenças socioculturalmente ancoradas e compartilhadas, elas precisam de mais atenção. Então, acho que essas são algumas coisas, assim, que eu acho para onde a gente pode ir. Eu não sei se a gente está indo. Eu estou tentando ir para esse lado, né? Então, a democratização do conhecimento, sabe? Eu acho que isso a gente já evoluiu demais. Lembra que psicoterapia era algo para uns poucos eruditos e muito abastados, né? Sim. Hoje em dia, a gente tem tantos recursos. A gente está todo num processo, por exemplo, de intervenções de baixa intensidade, né? Eu acho que a psicologia clínica ela precisa se abrir para essas coisas. A gente torce o nariz historicamente para as intervenções de baixa intensidade, porque a gente tem aquela premissa, né, religiosa, só psicoterapia salva, né? Mas existe muito mais coisas legais que a psicologia pode fazer do que a psicoterapia, e não precisamos jogar a psicoterapia fora. É uma questão de o que funciona para quem, o que é para quem. Então, é quase uma meta pessoal, Miriam, de convidar as pessoas a estarem abertas. Por exemplo, né, eu vejo às vezes alguns colegas dizendo assim, meu Deus, que horror isso que está acontecendo nas redes sociais. Gente, desde que sejam informações de boa qualidade, né, embasadas em evidências, que maravilha o que está acontecendo. Por quê? Porque as pessoas estão tendo acesso, né? Acho que o grande desafio hoje é o triar, né? É triar o que de fato é baseado em evidências, o que são opiniões pessoais. E as pessoas têm o direito às suas opiniões pessoais também. Para lá. Só a única coisa é essa, né? Seria bem legal se as pessoas dissessem, olha, isso é minha opinião pessoal. E isso aqui é baseado nas evidências tais e tais. Colocasse fonte, minha opinião. Tá bom. Sim, sim. Eu tô muito nessa toada, nós estamos, né? Muito nessa toada do low intensity, das intervenções assíncronas, né? As pessoas ficam desesperadas, elas acham assim que é o fim da psicoterapia, é o fim da psicologia clínica. Eu acho que é só o início.
Porque uma intervenção, por exemplo, só para dar um exemplo, uma intervenção de baixa intensidade assíncrona, que seria uma intervenção ofertada sem a relação, né? Sem a frente a frente, sem a interação imediata, né? Esse tipo de intervenção, para ela funcionar, ela tem que ser planejada por alguém que tenha preparo para isso. E eu costumo brincar até com os meus supervisionandos, né, orientandos, mentorandos. Eu digo assim, gente, vocês não estão entendendo que justamente para eu fazer low intensity eu tenho que ter mais base teórica. Por quê? Porque eu tenho que conseguir, além de entender o conceito no complexo, traduzir ele para o nível básico, ou seja, para que a maioria das pessoas entendam, a maioria das pessoas consigam se beneficiar. Isso é extremamente difícil. Sim. Então, ao contrário do que eu vejo às vezes, né, as pessoas que estão menos abertas aí à democratização de conhecimento falam, eu acho que a democratização de conhecimento, de fato, se dá a partir de pessoas que realmente vão lá e se aprofundam no conceito e a partir disso conseguem traduzir ele. E isso é uma arte, isso é uma habilidade, isso não há que ser desenvolvido. Quem já fez, quem está fazendo isso há mais tempo sabe que no início não dava muito certo, ou às vezes dava, às vezes não dava, e aí depois tu vai desenvolvendo, né, essa habilidade. Eu falando isso para a Miriam Rodrigues chega a ser engraçado, né? Mas ela que me convidou, eu falo mesmo. Eu falando isso para essa maravilhosa aí, chega a ser engraçado. Mas tu me provoca, eu falo, né, Miriam? Não, eu faço a pergunta. Quando criança, eu queria ser apresentadora de televisão. Aí, não deu. Eu faço live. Maravilhosa. Muito bom. Muito bom. Então, assim, covardes, na verdade, acho que menos covardes e mais, tipo, para onde você desejaria, né? Que nós estamos indo. Mas eu acho que há um movimento... A pandemia, ela acelerou vários processos que provavelmente iam demorar muito mais tempo se não fosse, né? Sim, sim, sim. Já estaria nesse caminho, mas provavelmente demoraria aí uns 20 anos. Se tu pensar, nós estamos 20 anos, mais ou menos, atrasados em termos das pesquisas de intervenções online, de diferentes níveis de intervenção, né? É mais ou menos isso, uns 20 anos. Então, a gente achou assim que, não, agora que a gente descobriu agora, meio na marra, que dá para fazer, né? Mas já tem literatura aí de 25 anos, né, mostrando. Sim, já tem. Você falou uma coisa assim, que eu super concordo, né? Que a gente tem que ir além das paredes do consultório, né? A psicologia ela tem que ir além das paredes do consultório. Então, eu gosto muito, sou apaixonada por grupos. Uhum. E a gente já tem práticas baseadas em evidências, intervenções com grupos. Sim! A gente tem escopo de evidência sistemático, né? E não é de hoje, para intervenções grupais, desde low intensity, né? Desde intervenções mais psicoeducação, até nível médio de intervenção, que seriam orientações, treinamentos, apoio, até psicoterapia. Tem sim, para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Ai, adoro demais. E temos evidências sendo produzidas, né, no Brasil já há bastante tempo, né? Então isso é uma outra coisa, né? A intervenção em grupo, ela infelizmente acaba muitas vezes sendo apresentada como a prima pobre, né, da intervenção individual, ou seja, não é chique, não é VIP, né? Não vai pagar minhas contas se eu fizer grupo, porque grupo é ofertado, tem que ser ofertado gratuitamente, tem que isso, tem que aquilo, e quando na verdade a gente sabe que
Existem aí evidências mostrando que os benefícios das intervenções em grupo são muito grandes. E dependendo da demanda, é que isso. Essa tua pergunta é a pergunta de 30 lives, né? Dava pra gente fazer uma live para cada subdivisão, né, dos grupos. Mas existem, por exemplo, comparações de intervenção em termos de psicoterapia, em que a intervenção em grupo tem evidências mais consistentes, né, do que a intervenção individual. Mas tem uma coisa muito legal que para mim é uma das mais apaixonantes de grupos, que é o fato de que a TCCG não fica #chateada por ser tratamento adicional. Ela não precisa ser VIP, entendeu? Ela não precisa ser VIP. A menina já fez terapia, a TCCG, por exemplo, já fez terapia, ela já sabe o que ela pode oferecer e ela tá de boa, ela já entendeu? Sabe o seu valor. Ela já sabe o seu valor, ela já trabalhou a sua autoestima. Ela tem a sua autoestima pautada em suas forças pessoais, em suas virtudes, então isso deixa de ser contingente. Maravilhosa! 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 Mas então, dito isso, o que quer dizer isso? Cada vez mais a gente tem evidências mostrando que intervenções de grupo podem ser tratamentos adicionais que potencializam a intervenção grupal, a intervenção individual. E aí, acho que esse é um ponto extremamente importante que também me parece, aí fazendo mais um pouco de futurologia, uma coisa que é uma barreira para a gente quebrar, que é a ideia de que se nós estamos trabalhando com fenômenos complexos nas nossas intervenções, é natural e típico que esses fenômenos complexos demandem mais de uma intervenção. E que não só a psicoterapia salva. E não porque a gente vai jogar a psicoterapia fora, como eu já tinha falado, mas porque existem muitas outras práticas baseadas em evidência de saúde que precisam ser levadas em consideração. E é nesse cuidado colaborativo que, em geral, a gente tem as melhores evidências, as evidências mais consistentes, né? Então, isso, por exemplo, para prevenção e promoção de saúde, Aí a TCCG ativa o seu modo narcisista, né? Porque aí ela reina absoluta, né? Aí ela reina absoluta. Aí os grupos reinam absolutos, né? Tipo, me mostra uma evidência aí, né? Fica meio assim esse negócio. Não, brincadeira à parte, mas é real, gente. Baseada em evidências mesmo, né? Para prevenção e promoção de saúde, as intervenções em grupo são as modalidades de primeira escolha, né? Sim. Então, é um ponto importante aí a ser pensado. A ser pensado e aí retomando aquilo que a gente falou no início, a ser pensado e saber que trabalhar com grupos, a gente tem as nossas raízes, né, que me permite oferecer esse trabalho a mais pessoas e isso não vai me descaracterizar. Do tipo, se eu trabalhar só em grupo, eu falo, gente, open your mind. Não, eu costumo dizer nos meus workshops de grupo, Miriam, eu digo assim, ó, você tem várias modalidades que você pode ofertar. Por que se limitar? Só que, claro, tu precisa estudar, tu precisa te formar, tu precisa pegar supervisão. Por quê? Porque é um outro tipo de modalidade de intervenção. Assim como a intervenção mediada por tecnologia, né? A intervenção síncrona ou assíncrona, né? As intervenções online, elas nos demandam também que a gente se adapte, que a gente estude, que a gente veja o que funciona, quais são, né, as melhores estratégias a serem usadas e tal. Então, eu costumo dizer assim, por que nós vamos nos limitar se nós podemos ter uma caixa de ferramentas mais abrangente? Né? Só que é isso, as pessoas ficam super magoadas, #magoei, quando elas descobrem que para se formar como terapeuta de grupo não vai ser um mini curso de 2 horas que vai resolver todos os seus problemas, porque aqui a gente não faz milagre, né?
Sim, Porque a pessoa, para ela se formar como terapeuta individual, ela fez quanto? sim, sim, Quantas horas? Né? sim. Quantas disciplinas, quantos cursos, quantas supervisões, quantos, né? Então, por que seria diferente no caso de grupos? Né? Como uma intervenção baseada em evidências, eu, de toda forma, vou precisar também de um preparo, também ir atrás da literatura, estudar, ver o que é o adequado, como é que eu adapto. Algumas são competências básicas, né? Algumas habilidades, Exatamente. competências básicas que a gente precisa ter, tanto como terapeuta individual, como Perfeito. também para grupo. A gente precisa, assim como no digital, a gente precisa pensar em competências, né? Exatamente. Eu Perfeito. falo isso para as minhas alunas. Gente, pense em competências. Não pense na técnica, pense em competências. Pense na linha de raciocínio, conceitualização e competências. Perfeito, Né? perfeito. E daí até acho que tem mais uma futurologia que eu quero fazer, que Manda. é quero também deixar a sementinha para a supervisão baseada em evidências. A gente tem uma ideia errônea de que para ser supervisor basta ser um bom terapeuta. Mas tem É, competências e é, habilidades específicas para ser professor, para ser supervisor, para ser terapeuta individual, para ser terapeuta de grupo, é. para trabalhar com low intensity, para trabalhar no assíncrono, quer dizer, tudo são aprendizagens e eu vou aí aumentando, né? Eu não sei, ó, Miriam, vou até te fazer um convite aí no ar Ai, meu Deus! para tu conhecer a nossa novíssima associação, que eu não sei se tu já conhece. Nós lançamos em 2020 a Associação de Ensino e Supervisão Baseada em Evidências. Tu tá Não vi. fazendo falta lá. É muita coisa, né, Miriam? São muitas as habilidades. A gente precisa mesmo. Eu vou defender. Pode chamar de piegas, viu, gente? Eu sei que tem uma galerinha que chama eu super de piegas. Eu sigo defendendo a ideia de que nós precisamos fazer a nossa influência positiva e fazer construir um círculo virtuoso, né? Vamos se juntar e vamos fazer essas coisas legais se multiplicarem. Eu acho que tá aí uma coisa que faz diferença. Sabe, Bia, você falou isso, né, da gente criar um círculo, né, virtuoso. Eu sempre falo isso para minhas alunas, falo isso para meus filhos. Nossa, deve ser chato ser meus filhos, coitados dos meus filhos. Não, eles já estão no ponto assim, mãe, não quero explicação, é para responder sim ou não. Eu não quero não. Está nesse nível. Então, eu estou treinando a minha objetividade de dizer Ó, tá sim, desenvolvendo uma nova competência. uma nova competência de dizer sim, sem explicar o sim, porque eu fico explicando. Mas é algo assim, de que é o que eu falo para os meus alunos, para os meus filhos, né? Eu gosto muito de Viktor Frankl, que fala sobre o Sim. sentido, né? Uhum. E eu falo, gente, qual é o sentido Também da gosto. vida? É a gente fazer com que esse mundo melhore. Né? Esse é o sentido da vida. Se você está procurando o sentido da vida, eu já estou te dizendo. É fazer esse mundo ficar melhor. O como você vai fazer, aí é com você. O sentido da vida a Maravilha. gente tem. Agora, o como, aí é com você. Você que lute. Você que lute, muito bem. Então, a gente já está trabalhando o nosso sentido, né, Bia? A gente já está criando esse círculo virtuoso, né? Com certeza, Porque faz sentido. Porque com faz sentido. certeza, A com gente está certeza. fazendo isso porque a gente está vivenciando o nosso sentido e nisso trabalhando também nosso bem-estar, nossa felicidade. Né? Com certeza, com certeza. Sem dúvida. Ei, minha linda! Nem preciso dizer que adorei. Ah, eu amo sempre, né? Eu amo sempre. Adoro quando a gente se encontra. A gente sempre Sempre tem sai aí boas. várias coisas legais para trocar. Adorei, Bia. Muito obrigada e parabéns por tantas publicações, pela contribuição. Obrigada mesmo pela contribuição para a psicologia.
brasileira, não vou falar nem clínica, porque eu sei que você, hashtag TCCG, também Ai, ai. é psicologia no Brasil, brasileira. Muito obrigada. Eu que Ai, agradeço, querida. e, Eu que agradeço. Um prazer enorme. Obrigada por sempre lembrar de mim, me fazer esses convites carinhosos.